E amados e amadas, Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. com alegria em nosso coração, estamos aqui para mais uma mensagem do Senhor para edificar e fortalecer as nossas vidas. Precisamos sempre dessas mensagens, irmão, porque a mensagem do Senhor, eu sempre digo que ela é maravilhosa. E ela nos dá vida e vida em abundância. Então hoje nós temos uma mensagem maravilhosa, como todas as mensagens são maravilhosas. Está lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 1 Coríntios 15, 47. 47. Diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Então, o primeiro homem é terreno, é da terra. O segundo é do céu, ele é espiritual. Sim. Então, o primeiro homem foi Adão. Adão, lá em Gênesis, ele teve que sair do paraíso porque ele pecou. E Cristo veio para salvar toda a humanidade. E ele é da terra porque Jesus formou ele do barro, do pó da terra. Pó da terra. Exatamente, né? E Cristo veio exatamente para salvar toda a humanidade. E lá na cruz do Calvário, e salvou toda a humanidade. Por isso que ele diz que o primeiro homem, estando da terra, ele é terreno. E o segundo homem é do céu, ele é espiritual, que é Cristo Jesus. Porque Maria gerou Cristo através do Espírito Santo, porque ela era pura. Então, por isso que Jesus, o segundo Adão, é espiritual. Espiritual. Sem pecado. Porque Maria não tinha pecado, por isso que o Espírito Santo habitou nela. E ela gerou Cristo. Mas não é o primeiro o espiritual, então, senão o animal. Então, o primeiro não é espiritual. Exatamente. E depois, o espiritual. Assim é nós. Esses dois Adãos estão em nós. Exatamente. Nós somos o Adão da carne e somos o Adão espiritual, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós recebemos o sopro de Deus ao sermos gerados. Lá em Gênesis 7, quando o Senhor soprou nas narinas, recebemos o sopro espiritual. De vida. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Exatamente. Aí diz ali, qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Ali vamos para o 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, que é o Adão, que é a nossa carne, assim traremos também a imagem do celestial, que é a nossa parte espiritual, que é o corpo celestial. Ali no 50. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que eu digo que a carne vai lá para o cemitério, não vai herdar o reino do céu. A carne para nada serve, diz Cristo lá em João 6,63. O Espírito é que vivifica. Vou repetir esse versículo. E agora digo isso, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então o reino de Deus não é da carne, não é do sangue. A carne e o sangue vai lá para o cemitério de todo mundo. Tá, irmão? Nem a corrupção herda a incorrupção. Também. Não. São carnais. Corrupção e incorrupção são carnais. Eis que vos digo um mistério. É um mistério isso, irmão. Olha aí, ó. Na verdade, nem todos dormem. Mas todos seremos transformados. No momento que nós aceitar Cristo como nosso Salvador, nós somos transformados. Nós vamos ter um corpo celestial. Exatamente. E esse corpo celestial, quando nós partirmos daqui, nós entramos no reino do céu direto, como Cristo Jesus. Porque é Ele que vai nos chamar. Então, no momento que a pessoa aceita Cristo, por isso que eu digo, quanto mais cedo aceitar Jesus, melhor.
Não deixa para o último como aquele homem lá da cruz fez. Lembra-te de mim, Senhor? Ele disse, lembro sim, mas foi no último momento. Imaginou se Jesus não se lembrasse dele? Ainda bem que Jesus se lembrou dele. Ali naquele momento da cruz lá, daquele homem, ele estava morrendo. E ele olhou para o Senhor e disse, lembra-te de mim? Ele disse, lembro sim, já carreguei o teu pecado. Te conheço da cabeça aos pés. Aí ele diz ali, né? Lembra de mim? Sim, te lembro. Quando tu entrar no teu reino, ele diz, hoje me entrará no reino do céu. Então, o reino do céu, irmão, é na hora. No momento que a gente parte daqui e entramos no reino do céu. Temos vida eterna, não morremos mais. Ali nesse mesmo Coríntios 15, 3, isso é? Coríntios 3. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo estava falando. Aquilo que recebeu, ele entregou. E aquilo que nós recebemos, nós estamos entregando, irmão. A salvação, a vida eterna. Nós estamos entregando Cristo. E aquilo que tu receber, irmão, entrega para o teu familiar, entrega para o parente, amigo, vizinho também. Tu recebeu Jesus, entrega Jesus também para eles, para que eles possam se salvar e ter vida eterna e não morrer mais. E tem que dizer ali, né? Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo carregou nosso pecado de ontem, de hoje e de amanhã, lá na cruz do Calvário. E no terceiro dia Deus ressuscitou dos mortos. E ele foi no inferno, venceu a morte, venceu o diabo, levou cativo o cativeiro e pregou para todos aqueles que estavam lá. E todo aquele que recebeu Cristo está no reino do céu com ele. E que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo a Escritura. Ó, aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu disse está repetido aqui. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então Jesus, quando ressuscitou, ele foi visto por várias pessoas. Aqui foi visto por Cefas e também pelos 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então Jesus foi visto por várias pessoas. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. E depois foi visto por Tiago. E depois por todos os apóstolos. Então o testemunho é grandioso, né, irmão? Que Cristo, quando ressurgiu, todos viram Jesus na vida de cada um. E nós temos que ver Jesus na nossa vida, irmão. É isso aqui que está dizendo. Eu sempre digo, quem não tem uma Bíblia tem que ir lá na livraria comprar uma, para que ele é a palavra. No momento que tu abrir a palavra, tu tem ele na tua vida. Tem que enxergar ele na tua vida. Aqui nós estamos vendo Cristo. Exatamente. Na palavra dele, que é a verdade e é a vida. Não tem outra. Não tem. É aqui que nós encontramos o Senhor, Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, salvação e vida eterna. Essa é a abundância da vida que ele nos deixou. Salvação e a vida eterna. E não tem outro lugar para nós encontrar se não for na palavra dele. Exatamente. E, irmão, eu sempre digo que é bem simples a palavra do Senhor. É só receber Jesus como seu legítimo Salvador. Porque existem muitas complicações aí. As pessoas vão lá para o Velho Testamento e pregam o Velho Testamento e aquilo lá é a lei. Aquilo aquela lei lá, Jesus carregou lá na cruz do Calvário. Ele aboliu lá. Nós temos que ver a graça. Nós temos que estar na graça do Senhor. O que é a graça? É Jesus. Se tu tiver Cristo na tua vida, tem vida eterna, não morre mais. É só isso. É bem simples a palavra do Senhor. Ali diz no... E por último de todos, apareceu também a mim, como um abortivo. O apóstolo Paulo foi o último. E nós somos os últimos. Ele aparece, para nós aparece. É só nós clamar. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É nós que temos que clamar para que ele possa aparecer. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Olha aí, ó. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha aí. Esse é o apóstolo Paulo. Porque persegui a igreja de Deus. E muitas vezes nós perseguimos, irmão. E não queremos entregar a nossa vida para Cristo. Por isso nós somos perseguidores.
E o apóstolo Paulo também, ele não tinha se entregue para Cristo. Aí ele teve um encontro com Cristo. E ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, muitas vezes nós temos que cair. O que é cair do cavalo? Sair dos problemas, da dificuldade, sair como é que se diz, dos vícios, da droga, da condenação. Nós temos que sair dali e se entregar para o Senhor. E ele teve um encontro, nós temos que ter esse encontro com Jesus. E esse encontro, a gente está aqui, que é a palavra dele. Para que haja uma transformação. Vamos voltar ali no 15. 53. O que nós temos que buscar? Nós tínhamos parados ali no 52. O que nós buscamos quando buscamos ao Senhor? Pois convém que isto que é corruptível se revista de incorruptível. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. Que essa carne aqui, ela é mortal. No momento que nós buscamos ao Senhor, nós estamos nos revestindo do Senhor, que conquistou lá na cruz a vida eterna, a salvação para nós. Que é o corpo imortal. Uma vida eterna. Exatamente. Junto ao Senhor. Exatamente. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, do corpo espiritual, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu lá na cruz. Venceu a morte, irmão. Então a gente não morre mais. Eu sempre estou repetindo isso, que a carne vai lá para o cemitério de toda a humanidade, vai lá para o cemitério. Mas a parte espiritual, o corpo celestial, vai ter vida eterna em Cristo Jesus no céu com todos os nossos familiares. No momento que nós aceitamos Ele, a gente aceita aquilo que Ele conquistou lá na cruz para nós. Porque a parte espiritual não morre, irmão. Ela jamais vai morrer, porque é o sopro de Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não existe mais morte para quem está em Cristo Jesus. Exatamente. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ela já foi vencida. Ela já foi lá na cruz do Calvário. Cristo venceu ela. Ora, o aguilhão da morte e o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo está a vitória para a vida eterna, para a salvação. Exatamente. Agora nós vamos ali no Romanos 8. Romanos 8 nos diz. 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não tem mais condenação, irmão. Acabou. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo o primeiro Adão, mas segundo o segundo Adão. Exatamente. Que é a parte espiritual. O primeiro Adão é a parte carnal. E o segundo Adão é a parte espiritual. Então, exatamente. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não tem condena, irmão. Não tem condena pelo aquilo que tu praticou, pelo aquilo que tu fez, pelo aquilo que deixou de fazer, pelo aquilo que não fez. Não. A condenação Jesus carregou lá na cruz do Calvário. Não existe mais. Por isso que ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No momento que tu entrega a tua vida para Cristo e entrega todos os teus problemas, acabou a condenação. Não tem mais condenação, irmão. Não existe mais. Não ter tortura por aquilo que praticou, por aquilo que tu deixou de não fazer. Não. Porque não tem mais condenação para quem tem em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne. Aí tu não anda mais segundo a carne. O que é isso, Walter? Segundo a carne. Segundo a lei, segundo o pecado. Mas segundo o Espírito. O que é? O Espírito é Cristo. No momento que tu entregar a tua vida para Ele, o Espírito de Cristo vem para a tua vida. O corpo celestial vem para a tua vida. E aí tu se torna espiritual. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha aí, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma
pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na da carne. carne. Então, essa lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo livrou-me da lei do pecado e da morte. Esse pecado, esse lei do pecado e da morte é lá no Velho Testamento, irmão. Lá no Velho Testamento, na lei, ninguém se salvou por causa do pecado. Ninguém conseguiu se salvar. Aí então Deus envia seu Filho para que ele carregasse o pecado da lei. E ele carregou lá na cruz do Calvário todo o pecado da lei. E a lei também. Por isso que a lei não tem mais nenhuma... Como é que eu vou dizer? Valor. Nenhum valor. Porque Jesus carregou o pecado da lei lá na cruz do Calvário. E nos deu a graça, e nos deu a salvação, e nos deu a vida eterna. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não Andamos segundo a carne, mas sim. segundo o Espírito. O Espírito. Nós não andamos segundo a lei, mas andamos segundo a graça do Senhor. Os que são segundo a carne Lei. inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. De Cristo, salvação e vida eterna, não morre mais. A inclinação da carne é morte, Lei, irmão, isso é lá da lei. Mas a inclinação do Espírito é paz é e vida e paz. Então, eu vou repetir isso aqui. A inclinação da carne é morte. O que é a inclinação da carne? Uma volta nós vivemos na carne que vivemos. Só que essa carne que nós vivemos no pecado, Cristo carregou lá na cruz do Calvário. Acabou. Nós não temos mais pecado na nossa carne. Porque ele carregou o pecado de ontem, hoje e amanhã. É isso que nós temos que entender. Porque isso aí, ninguém fala sobre isso aí. Porque ele diz assim, a inclinação da carne é morte. Por isso que vai lá para o cemitério, essa carne aqui, ó. Essa carne vai lá para o cemitério. Ela é morta. Ela não tem vida. O Espírito é que vivifica. Ó. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que é a inclinação do Espírito? É Cristo na nossa vida. É Ele que nos dá vida e paz através da sua palavra. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tu viu? O que é a inclinação da carne, Walter? É inimizade contra Deus. É quando tu não tem Cristo. Tu está na carne. No momento que tu aceitar Cristo, tu está no Espírito. É bem simples o entendimento. É bem simples. Ó, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque tu não tem o Filho dele. E no momento que tu aceita o Filho dele, tu é filho também. É bem simples a palavra de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem em verdade ou pode ser. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Não aceitaram Jesus, por isso que estão na carne. Mas no momento que tu aceita Cristo, compra uma palavra, compra a Bíblia lá e vai meditar e pede entendimento, entrega a tua vida para Ele, pronto, tu já é filho de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quando tu aceita Cristo, quando tu aceita a palavra, quando tu vai lá na livraria, compra a Bíblia e vai meditar e pede entendimento, entrega a tua vida para Ele, entrega os teus familiares, os teus problemas, as tuas dificuldades. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habita, no momento que tu aceitar Cristo, Ele habita em ti, Ele habita em mim, Ele habita na minha esposa, porque aceitamos já Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, este tal não é dele. Tem que ter o Espírito de Cristo na nossa vida, quando nós aceitamos Ele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A carne. Mas o Espírito vive por causa da justiça, por causa de Cristo. Então, o nosso Espírito tem vida eterna, não morre mais, por isso que ele vai ter vida eterna. Nós não morreu mais. É isso aí que nós tínhamos essa palavra. Então, irmão, Cristo vive. E que Ele abençoe a vida de cada um com a palavra dEle. que Ele possa ressuscitar na vida de todos aqueles que escutaram essa mensagem. E que vocês possam enviar essa mensagem para todas as pessoas, porque essa mensagem não é nossa, não é da minha esposa, não é minha. Essa mensagem é do Senhor. E o Senhor opera na vida de qualquer um que ouvir essa mensagem. Porque ela é bem simples. É só aceitar Cristo como Senhor e Salvador, está salvo. Não tem dificuldade nenhuma. A coisa é bem simples.
É só receber Ele como seu Senhor. Aceitar a palavra dele. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Grande abraço, um grande fim de semana. Abençoada semana a todos. Amém.